Deixa eu botar para gravar aqui, que aí já vai para a nuvem, aí fica gravado. Beleza, então? Então, vamos começar a nossa aulinha, a continuação de termometria. Galera, nós já aprendemos a trabalhar com as escalas termométricas. Vimos que existem Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E vimos que existe uma equação para cada uma delas. Entre Celsius e Fahrenheit, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Entre Celsius e Kelvin, TC é igual a TK menos 273. Beleza? Eu deixei para casa... Oi? Quem falou? Essa aula vai ir pro YouTube? Filha, acredito que sim, porque tá gravando. Entendeu? E aí eu até loguei na conta do Margel hoje, porque aí eles conseguem gravar na nuvem, porque quando eu logo na minha, é quando eu tô no meu laptop. Entendeu? Mas acredito que vai sim. Ah, entendi. Então, Tá meus bom, amores. então, obrigada. Trinity voltou. Oi? Voltei. Trini voltou, gente. Que voz! Ufa! É muito Loli. fofo. Obrigado, Lucas, por um comentário Ô, aleatório. professor, Oi? eu não dou Liga a conta nem de câmera aí, uma aula professor. por dia. E os caras vêm colocando 2 aulas por dia, cara. Então vamos aumentar a quantidade das coisas que você dá conta? Hein? Quando você entrar na escola Não técnica, consigo dar irmão, você vai conta ter nem de uma bastante aula aula. por dia. O que acha? Liga Aqui, a câmera, professor. deixa eu continuar então. Então a gente viu que é basicamente trabalhar as equações. Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu tinha passado para a menina da secretaria, que eu nunca lembro o nome, né, que uma lista de exercício para ela jogar no grupo. Foi feito isso? Sim. Sim, senhor. Sim. Então vocês receberam uma lista para fazer. Sim, senhor. Então eu quero imaginar que pessoas que estão interessadas em ir muito bem na prova no processo seletivo, tanto do IFE, né, é mais do IFE, que no CAP e no CAI Física, estão em casa, não há pandemia, eu quero acreditar que todo mundo fez ou tentou fazer. Eu não consigo imaginar que pessoas que estão investindo, pagando um curso, tendo aula com uma equipe sinistra, com professores da melhor qualidade e também o Léo Longo, não estejam fazendo a lista em uma semana. Então a gente vai pegar para corrigir essa lista agora. Beleza? Então, professor, no caso eu fiz algumas, mas eu não terminei não, porque eu achei que sua aula ia ser amanhã. Mas eu Não, fiz sem algumas. problema, meu amor, sem problema. Inclusive, se vocês quiserem, eu continuo a matéria e amanhã eu troco para amanhã corrigir, porque como você falou aí, eu estava programado para fazer amanhã, pode ser também. Professor, eu E a não gente consegui dá fazer a lista continuidade porque eu à tava em matéria. semana de prova. Eu tava fazendo prova e não tive tempo de fazer, porque o tempo que eu tinha eu tava estudando pra prova. Tá bom, eu vou deixar passar, né, por causa de semana de prova, e realmente aí não faz sentido você reprovar no colégio e fazer minha lista, é claro que não, né? Mas, beleza, tenta fazer até amanhã então, que amanhã eu pego para corrigir a lista, beleza? Então já deixa aí anotado que amanhã eu vou já entrar corrigindo. Então vamos tocar a matéria. O próximo conteúdo depois de termometria, a gente vai falar de calor. Né? Porque a gente falou de temperatura. Aí você fala, mas Marcão, calor não é a mesma coisa que temperatura? Não. Para quem perguntou aí no chat, essa aula vai até 4h15. Ela começou 3h30 e vai até 4h15. São 45 minutos de aula. Tá? Então você vai perder só 15 minutinhos do menino Ney. Tá?
Ou você pode sair 4 horas para ver o menino Ney e aí você vai perder só a prova do IF mesmo, que você não vai passar. Tá? Só Mas aí isso. fica à vontade, entendeu? Aí a opção é de vocês. Eu acho que perder 15 minutinhos do menino Ney não vai custar muita coisa. Então é só ficar de boa aí. Vamos então. Vamos falar de calor. Alguém tem ideia do que é calor? Do que, assim, o que vocês entendem por calor? Fala comigo. É quente. É quente? Isso aí. Calor é quente? O calor é quente. Logo elevado as temperaturas. E tem moléculas que não param de se mexer. É uma energia em trânsito entre corpos de temperatura diferente. Caraca! Nossa, em geral. Sou geral. Essa aí, Ok, Google. irmão, essa aí já assistiu a minha aula sobre calor que eu lancei logo lá no início. Certeza. Certeza. Ó, ganhou 1 ponto e quando a pandemia acabar, você vai ganhar um Big Mac. É só cobrar a Jéssica lá Ô, na secretaria. professor. Tá? Ei, professor. Ô, PK é melhor. seja bonzinho com todos os alunos aí. Não, eu só dou os presentes, os brindes. Quem vai pagar, eu não sei. Pede chegar lá, Jéssica, eu ganhei um Big Mac. Com quem eu busco? Aí se ela não te der, o problema é dela. Não tem nada a ver com isso, não. Entendeu? Eu só invento as ideias. Alguém tem que bancar isso. Entendeu? Ai, ai. Às vezes eu esqueço que isso aqui tá gravando. Tô gerando provas contra mim mesmo. Mas tudo bem. Né? Então, olha só, galera. O calor é uma Professor energia. melhor, gente. Não. A gente pensa de uma forma muito errada quando a gente acha que calor tem a ver com quente. Calor não é igual a quente. Entendeu? E aí, frio. O que seria o frio, então? Seria igual a quem? Ao não calor? Não muito. Quando a gente entende o calor como uma forma de energia, né, a gente entende que corpos quentes têm muito calor. Logo, os corpos frios, eles apresentam pouca quantidade de calor. Então, eu posso imaginar que um corpo quente tem muito calor. E um corpo frio, ele tem ausência de calor. Então, o que seria o frio? O frio é a ausência de calor. Beleza? Anotem isso. Calor é a energia em trânsito, em movimento. É uma energia em movimento entre corpos de temperaturas diferentes, como muito bem falou a nossa coleguinha aí. Agora, Marcão, se calor é uma energia em trânsito, eu não posso falar, tô com calor. É errado, porque calor é aquilo que está em movimento, não aquilo que está contido dentro de você. Então, sabe quando você sente calor? Quando você sai do ar-condicionado, da sala de ar-condicionado e vai para o sol. Ali você sente calor. Ali você recebe uma quantidade gigante de energia térmica. É aquele bafo que você sente logo que você sai da sala refrigerada. Aquilo ali quer dizer que o seu corpo ganhou calor. Da mesma forma, quando você sai do sol e entra num carro geladinho, você sente aquela friagem. O que é aquela friagem? É o seu corpo perdendo calor. O ar frio do ar-condicionado, quando encostou no seu rostinho, perebento, ele tirou calor de você. E quando ele tira calor de você, você sente a ausência de calor. E a ausência de calor você chama de frio. Beleza? E aí, olha uma perguntinha que já caiu no IF e derrubou uma galera. Ele perguntava qual era a função do casaco, dos agasalhos, né? E tinha uma opção lá que falava o seguinte, a função dos agasalhos é dar calor para o nosso corpo. Ixi, uma galera marcou isso, que a função do casaco é dar calor. Só que é o seguinte, se calor é uma energia, como é que o casaco pode te dar energia, te dar calor? Só se for um casaco elétrico, um casaco a pilha, né? O que não faz sentido nenhum. Existe cobertor elétrico, entendeu?
E realmente existe casaco a bateria, né? Mas que não é o que a gente usa. O que o casaco faz é impedir que você perca calor. Então, o gabarito era uma resposta que falava que a função do agasalho é impedir as perdas de calor. Por quê, Marcão? Porque o nosso corpo, ele é uma bomba térmica. Por que bomba? Porque ele produz energia. Térmica é que essa energia é calor. Então, o seu corpo produz calor. Como? Através da respiração. Quando o seu metabolismo está funcionando, você está produzindo calor. Você inspira oxigênio e expira gás carbônico, CO2, que é um gás quente. Então, você produz calor. Por exemplo, quando você está numa sala muito fria, você perde tanto calor, que a quantidade de calor que você produz é muito pequena em frente àquela que você está perdendo. Então, o seu corpo fica com falta de energia, falta de calor. E aí, o que você faz? Você coloca um cobertor, um casaco, um agasalho. Para quê, Marcão? Para que você não perca tanta energia, para que você não perca tanto calor para o sistema. Então, quando você coloca um agasalho, você impede que você perca o calor que você mesmo produz. E esse calor que você produz, ele muda dependendo do que você estiver fazendo. Por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física, você produz mais calor. Você produz tanto calor quando você faz uma atividade física que a sua velocidade, né, a velocidade do seu metabolismo, ele aumenta consideravelmente. Tanto que você começa a suar. O que é o suor? Na verdade, é a evaporação, é a perda de água, de outros nutrientes do seu corpo, devido à realização de atividade física. Você começa a queimar, né, quebrar cadeias, moléculas de gordura, para produzir energia para o seu corpo realizar aquela atividade. Entendeu? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Nenhuma? De boa? Então, Marcão, isso é calor. Calor é essa energia em trânsito. Eu sempre dou um exemplo muito, assim, claro que acontece nos nossos dias e a galera entende. Imagina que você acordou de manhã para estudar. 6 horas da manhã você acordou, se arrumou para ir para a escola. Botou a meia, tênis e o seu uniforme, foi. Você saiu do colégio 1 da tarde e foi direto para o, sei lá, jovem aprendiz, curso de inglês, sei lá o que você faz na parte da tarde. Mas você nem trocou de roupa. Você chegou em casa 6 da tarde, cansado, suado, sujo. Você começou, né, ao processo de, vou tomar um banho. Nisso você tirou o tênis e tirou a meia. O seu pé ficou escondido dentro do tênis desde 7 da manhã, quase, até 6 da tarde. Ou seja, ficou quase metade do dia dentro da meia. Quando o seu pé está quente, quando você pisa no chão, não fica a marca do seu pé? Aí você tira o seu pé do chão, aquela marca, aquela mancha no chão, ela evapora. Você já viu? Alguém já viu isso? Já. Já viu? Uhum. É uma coisa meio nojenta, né? Mas tudo bem. Aquilo ali é calor. A marca que o seu pé deixa no chão, na verdade, é um calor que foi trocado. Porque o chão da sua casa, primeiro, ele ficou deitado o dia inteiro, não fez nada. E ficou na sombra, embaixo da laje, o dia inteiro. O teu pé chegou agitado. Aí, a definição de calor que o tio deu para vocês é o seguinte: é a energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. Então, a primeira coisa para você ter troca de calor é você ter temperaturas diferentes. Então, ali você teve o teu pé quente, o teu chão frio, ou seja, temperaturas diferentes. E a partir do contato, houve troca de calor, houve transmissão de calor de um corpo mais quente para um outro corpo menos quente ou mais frio. Então, quando você tirou o seu pé, aquele calor que foi
transferido do seu pé para o chão, ele saiu do chão para o ar. Beleza? Tranquilo até aqui, senhores? Beleza. Entendeu o que é troca de calor? Beleza, sim. Por exemplo, quando você sai, vai, fala aí, pergunta aí. O que vocês estavam falando? Não entendi. Aqui, me dá 5 minutos, eu vou ficar online rapidinho, só para eu pegar uma encomenda aqui. Vou silenciar o microfone aqui. Enquanto isso, Lucas, continua mandando indireta aí para a Estrela. Beleza, Peraí, deixa eu beleza, continuar beleza. a aula aqui. Deixa eu continuar a aula aqui. Galera, termometria. Termometria. Ô, Lucas, tá me escutando? Tô. I get the who's on server retire. Vou cantar tudo, vou cantar ela toda. Lucas, Tá? peraí. Das flores, Surgem nuvens vermelhas renegados estão na sua aldeia. na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios. Você fica no fica seu no caminho, nosso caminho. Os ninjas mais procurados do mundo. A Katsu. Ai, tá Quem gravando. está por trás da máscara, esse é meu segredo. Assim como Assim de como Madara, de o meu Madara, olho o é meu olho é vermelho. vermelho. Esse que não sabe das minhas intenções, não passam de peões em minhas manipulações intangível. Meu poder em outro nível, derrotados no caminho. Me perguntam como é possível. A máscara esconde a revolta de um ninja. Hobitu, Tia. Gente, Tá de há um chega. monstro na brincadeira, água, Lucas, que eu não deixo fazer farejando. isso. Parejando seus. Seu Meu ridículo. Deus, o que Uma tá bicha sem acontecendo? caldo. Gente, para aí, mano. Gigante. Para aí, mano. Geral ficou quieto. Vambora, vamos voltar antes que o Lucas lance mais uma música do CD dele. Agora ele é cantor agora. CD é dos 7 minutos. Elizinho é cantor. Ah, por sinal, eu adoro essa música. Baby. Pronto, agora, Estela, você falando que adora, agora que ele não vai parar de cantar. Você também não me ajuda, hein? Quê? Que, professor? Você também não me ajuda, porque agora que você falou que você gosta e ele quer te impressionar, ele vai ficar cantando isso todo dia. Pedro! Peraí, que o microfone... Vambora, então. Voltando para nossa aulinha. Essa energia em trânsito, essa energia... Estão me ouvindo, galera? Tô ouvindo. Mas tá travando um pouquinho. Beleza. Então, essa energia em trânsito, né, que é o que a gente vai chamar de calor,
ela vai ser responsável, por exemplo, pela vida na Terra. E é muito normal isso cair na prova do IFE, por quê? Lembra que o tio falou? Eu não lembro quem comentou aí. Caraca, Marcão, quando a gente estava falando de energia, potencial, cinética, elástica, todo ano cai. E eu mostrei para vocês que todo ano cai energia. Lembra disso? Sim. Ninguém falou nada. Ok, obrigado. Mas eu sei que vocês lembram, alguns Sim. lembram. Sim. O que acontece? Quando a gente fala de energia, de calor, a gente acabou de definir calor como uma forma de energia. Se calor é uma forma de energia, isso também cai no Enem, no IFE, direto. Por quê, Marcão? Porque calor é uma forma de energia em trânsito. Então, energia é um tema absurdo. Por exemplo, quer ver? O cara usa uma placa solar. O que é uma placa solar? É um transformador de energia. Ele pega um tipo de energia, que é o calor, que é a luz do sol, transforma em energia elétrica. E a partir daí ele faz qualquer coisa. Então, falar de calor também é falar daquela matéria de energia. Então, tomem muito cuidado, tá? Temperatura e calor costumam cair muito no Enem. E por que eu falei que o calor é uma das formas de se haver vida na Terra? Por exemplo, o nosso planeta, Terra, ele está no que a gente chama de zona habitável. Ele não é muito frio nem muito quente. Exatamente a temperatura ideal para que haja vida na Terra. Entendeu? Então, calor é muito importante para a gente entender toda a dinâmica, inclusive da biodiversidade da Terra. Por exemplo, a temperatura de um local influencia no tipo de vida que existe no local? O que vocês acham? Vou repetir a pergunta. A temperatura do ambiente influencia no tipo de vida que vai existir naquele local? Sim. Sim. Mas, sim. Me dê exemplos. Não vai dar para encontrar no deserto as mesmas coisas que tem no Polo Norte, no Polo Caraca, Sul. por isso que o Lucas se apaixonou, Estela. Muito bem. Por quê, Marcão? Ai, meu Deus, fala sério. Chonei. Então, por que a Estela falou? Que a temperatura, Por né, exemplo, o estudo do calor, vai um ser... pinguim não poderia sobreviver no Brasil. Exatamente. Não dá para encontrar um pinguim num deserto. E um camaleão lá do deserto. E um camaleão no em Polo bioma de Norte. neve. Exatamente. Exatamente. A temperatura ela vai ser um fator limitante para a biodiversidade local. Você vai ver que tipos de planta que nascem num determinado tipo de temperatura não nascem no outro. Então, a temperatura ela pode aparecer misturada na matéria do Inácio, lá em biologia. Por quê, Marcão? Porque temperatura que vai regular a vida do local. Por exemplo, a temperatura, olha que doideira, calor e temperatura, olha como é que eu já entro na matéria de geografia, falando de física, e isso cai muito no IFE, gente. Qual é a diferença entre um ser que nasce na Groenlândia, lugar frio pra caraca, lá no alto, lá na região nórdica, e na Islândia, bota na Islândia, onde tem lá a aurora boreal, e um ser que nasce no Egito, lá na África. Qual é a diferença deles? Cada um vai ter se adaptado ao seu Biologicamente. próprio Cada um vai ter se adaptado ao seu próprio ambiente, a cada temperatura do seu próprio ambiente. Na Groenlândia, os animais da Groenlândia vão estar adaptados a frios extremos. Eu não sei se na Islândia faz frio, então... Então, agora falando do ser Mas humano, no falando do Egito, animal humano, qual é a do diferença humano, biológica dele? Marcão, eles vão ter 2 braços, 2 pernas, eles vão ser idênticos biologicamente. Só que o ambiente vai dar para uma quantidade de sol absurda. Por quê, Marcão? A África fica no meio do globo. Recebe muito sol. A temperatura é muito alta. A Islândia, aquela região ali nórdica, elas têm no máximo 3, 4 horas de sol por dia. Então é um local muito frio.
Então, a quantidade de luz que ela recebe, logo, a quantidade de calor que aquele lugar recebe é muito pouca. Sabe o que isso muda no organismo do ser humano? A produção de melanina. O que é a melanina? É a proteína responsável pela pigmentação da pele. Então, por exemplo, você pega 2 indivíduos da Islândia, que normalmente, pela questão local, não produz melanina nenhuma, quase. Pouquíssima melanina. Eles, lógico, que produzem, mas muito pouco. Porque se eles não produzissem, eles seriam chamados de albinos. Beleza? Mas eles produzem uma melanina pouquinha. Então, são seres normais, né? Só que muito brancos, muito brancos. Vocês pegam esses 2 indivíduos, um casal, levam eles para a África. Beleza. Uma semana depois, a cor deles vai ter mudado um pouquinho, não vai? Vai. Mas eles ainda vão continuar sendo brancos. Eles ainda vão continuar sendo brancos. No máximo, eles vão ficar igual um camarão, vermelho. Igual vocês, branquela, quando vão pra praia. Fica igual um camarão. Os filhos deles, bota aí, eles estão morando agora pro resto da vida na África. Os filhos deles nasceram lá. Os filhos dele, por uma questão de evolução e adaptação, já vão produzir uma quantidade de melanina maior do que os pais. Aí vamos supor que os filhos casaram entre pessoas também brancas. Os filhos dos filhos, no caso, os netos, vão ter melanina mais do que os seus pais, logo muito mais do que os seus avós. O que eu estou falando que o filho do filho do filho, lá pela 5ª geração, você já vai ver um indivíduo com uma pele muito mais morena para negra do que os seus antepassados. Por quê, Marcão? O próprio corpo, por motivos de adaptação, vai produzir mais melanina. Então, qual é a diferença hoje de um indivíduo da África e o indivíduo da Islândia? A quantidade de luz que eles receberam ao longo dos anos. Isso fez com que o organismo se adaptasse e produzisse mais melanina. Se você fizer o efeito oposto, por exemplo, pega um casal da África, leva eles para a Islândia. Marcão, eles vão ter muita melanina, porque o organismo deles veio de um lugar que precisava de muita melanina para proteger do sol. Beleza. Leva eles para a Islândia. Agora eles vão receber muito menos luz. Os filhos dele vão produzir menos melanina. Beleza. O filho do filho menos. O filho do filho do filho menos. Vai chegar a uma geração deles que os descendentes vão produzir pouquíssima melanina. E vão ser indivíduos de cor de pele muito mais clara, muito mais branca do que os seus antepassados. Ou seja, não existe diferença biológica, né? Diferença nenhuma entre os seres. A única diferença é a produção de melanina. E quem que foi o fator determinante para isso, galera? O sol e o calor. Hein, senhores? A temperatura. O calor e temperatura. Olha como é que pode cair uma questão no IFE relacionando a parte física, fatores físicos, com fatores biológicos. Eu te dei um exemplo da minha matéria caindo lá na matéria do Inácio. Então, fica ligado, porque quando a gente fala de temperatura, não são só aquelas contas que Titio passou na última aula e que vai corrigir amanhã. Uma porrada de número. A física é muito mais do que uma fórmula. A física é muito mais do que continha no teu caderno. É uma interpretação do que está acontecendo ali. Pode ser português também, né? Tipo, Oi? Pode ser português também. Não, sim. Quando eu peguei ali o exemplo, eu peguei os 2 extremos. O muito, muito, muito branco, lá da Islândia, que só recebe 3, 4 horas de sol por dia, e o muito, muito, muito negro, lá da África, que tem a maior incidência de sol do planeta, entendeu? Eu peguei os 2 extremos da situação. Sim, sim. Mas pode ser indivíduos ali entre os extremos. Por exemplo, um português, normalmente ele já não vai ser tão branco quanto um indivíduo da Islândia, entendeu? Mas, por exemplo, o nosso país, ele chama-se, né,
ele está numa região tropical, ele é um país tropical. Só que ele tem uma dimensão continental, ele é gigante. Então você vê o povo que fica mais perto ali da linha do Equador, do meio do país, ele vai ter uma coloração de pele diferente de quem mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, que somos nós, que estamos ali no meio. E que vai ser muito diferente de quem mora lá no sul. E aí você vai ver, tem temperaturas no sul que nunca vão acontecer em Belém do Pará. E vice-versa. Isso quer dizer que a temperatura do ambiente vai dizer o tipo de vida que existe lá, ou seja, a plantação. Tem planta que, por exemplo, só se dá bem no frio. Quando o cara vai plantar café, irmão, é só em região montanhosa e fria e úmida. Então você nunca vai, dificilmente você vai ver plantação de café no meio do deserto. Difícil. Da mesma forma, tem planta que outros tipos de plantas e vegetações que só existem com muito calor. E que você não vai achar em regiões frias. Entendeu? Por exemplo, olha só que piada. Cara, eu acho muito maneiro isso. Quando a gente tem uma piada inteligente dentro de algumas coisas que a gente nem percebe. Alguém já escutou aquela música ridícula? Ela é o morango aqui do Nordeste? Que merda é essa? Não. Porra, nunca escutou essa música? Morango do Nordeste? Acho que cara, não. É ridículo. Ai, amor. Existe morango no Nordeste? Existe. Só que, Marcão, morango normalmente, geralmente, se dá em lugares frios. A época de se colher morango é no inverno. Não é? Então, e o morango, ele é também fruto de lugares, né, de regiões frias. Quando você fala morango do Nordeste, você fala, pô, é possível? Cara, até é, mas você gasta muito recurso. Você tem que ter um cuidado muito grande, porque não é uma coisa normal, não é uma coisa comum, é algo raro, é algo inusitado. Agora então, eu entendi o significado do título da música. Aí quando o cara fala que a mulher é o morango do Nordeste, ele tá falando, você não é qualquer uma, você não é algo que eu acho em toda esquina, você é algo raro. Aí você fala, caraca, o cara deu essa volta toda para falar isso. Aí você fala, pô, fiquei um grama mais inteligente agora. Aí vou usar essa. Vai usar essa? Pô, aí sim, ó. Prometo já pode mandar no chat aí. Estela, você é o morango do meu Nordeste. Fala aí, Lucas, por favor. Aí, Lucas, fala aí, Lucas. Qual é? E aqui, junto com a aula, você aprende física e também sente um pouquinho de cyberbullying. Tô brincando. Tá gravando isso, ai meu Deus. E é um pouquinho de constrangimento, uma pitadazinha ali de humor ácido, entendeu? E 2 doses de piada sem graça. Verdade. Mas, esse verdade, assim, machucou meu coração, tá, Estela? Porque, no caso, as piadas, no caso, são desculpa. Morango do meu deserto. Nossa. Mas você já tá machucando o coração do Lucas também, então tudo bem, você é dessas. Vamos embora, galera, volta pra aula. Então, a temperatura como um fator limitante. Então, não é só Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Isso também cai, mas cai em questões que envolvam a ideia de calor e temperatura. Vamos falar, então, de calor. Eu ainda tenho 10 minutos, 8 minutos, para ser mais exatos. Existem 2 tipos de calor. Por exemplo, existe o calor que você deixa o seu refrigerante gelado em cima da mesa, esquece ele ali. E quando volta, o refrigerante está quente. Me fala aqui, o seu refrigerante mudou de estado físico? Você pode repetir a pergunta, por favor? Que meu irmão chegou aqui na sala. Existem 2 tipos de calor. O primeiro tipo de calor é o calor que você deixa o teu refrigerante gelado em cima da mesa, esqueceu ele ali. Quando você volta, ele está quente. Aí eu fiz a seguinte pergunta. O refrigerante mudou o estado físico dele?
Não. Não, Esse é calor sensível? Não, ele era calor sensível. líquido, Não mudou, não. ele era líquido e continuou sendo líquido. A diferença é que ele mudou o quê? A A temperatura. temperatura. Perdeu o Temperatura. calor. A temperatura estava... Ele, na verdade, ele não perdeu Ganhou o o calor, calor. ele ganhou o calor. Não, ele ganhou calor. Desculpa. Porque ele estava frio, ou seja, estava com ausência de calor. E quando você voltou lá, ele já estava mais quente, ou seja, ele ganhou calor, aumentou a temperatura. Agora, existe o calor, e eu adorei... Quem que falou aí? Eu não consegui pegar aqui. Foi a Gabi ou a Sabrina que falou calor sensível? Eu falei também. Eu falei quem eu falei? Mariana. Hã? Mariana. Mari, é porque eu tô aqui na minha tela aqui, não tá aparecendo todo mundo não, só tá aparecendo um de cada vez. É a Mariana Princess Vals. Então, esse tipo de calor, como muito bem a Mari falou, é chamado de calor sensível. Então, anota essa definição que eu vou te dar aí. Calor sensível é a quantidade de calor que altera a temperatura do corpo, mas não muda o seu estado físico. Repetindo, calor sensível é a quantidade de calor que altera a temperatura do corpo, mas não altera seu estado físico. Agora, existe um outro tipo de calor. O calor latente. Calor latente. Um exemplo de calor latente, Marcão. Você tirou do congelador a forma de gelo. Você deixou em cima da pia para botar no seu refrigerante. Só que você esqueceu a forma de gelo ali. Quando você voltou ali, como é que estava, depois de muito tempo, como é que estava a forma de gelo? Derreteu de sólido para líquido. Marcão, derreteu, que é exatamente como foi falado, a mudança de sólido para líquido. Esse fenômeno ele é chamado de fusão. Tá? Não é flusão não, tá? É fusão. O que aconteceu ali, Marcão? Houve mudança de estado físico. Quando ocorre mudança de estado físico, esse calor ele não pode ser chamado de calor sensível, porque você acabou de escrever que calor sensível é o calor que muda a temperatura, mas não muda o estado físico. Então, quando houver mudança de estado físico, a gente chama esse calor de calor latente. Então, vamos embora. Escreve aí na definição. Calor latente. Eu botei no chat. É a quantidade de calor que altera o estado físico do corpo, mas não muda a temperatura do corpo. Então, calor sensível muda a temperatura, mas não muda o estado físico. Eu ia repetir Calor latente muda o estado físico, mas não muda a temperatura. Todo mundo comigo? Sim. Marcão, me dá um exemplo de calor latente. A pedra de gelo a 0 graus e a água a 0 graus. Qual a diferença da pedra de gelo a 0 e a água a 0? Elas têm a mesma temperatura. É a mesma temperatura, só que, tipo, a pedra de gelo a diferença é que a água a 0 graus está no líquido. A pedra a 0 graus está no sólido. Então, a diferença entre elas é exatamente o que a gente chama de calor latente. Quando o gelo ele ganhar aquele calor latente, ele vai sair de gelo 0 graus e vai se tornar água a 0 graus. Entendeu? Beleza? Beleza. Alguma pergunta, meus amores? Nenhuma, senhor. Não. Nenhuma? Muito bem. Show de bola. Temos aí 2 minutinhos para terminar nossa aula. Falei pra caramba, falei bastante conceito de calor. Não tinha um calor específico? Calor específico, ele é uma derivação do calor latente. O calor específico está dentro do calor latente. Tipos de calor são 2, calor sensível e latente. Aí dentro do sensível existe o calor específico. Eu vou explicar isso na próxima aula. Na próxima aula, no caso, é semana que vem, porque amanhã eu vou corrigir exercício. No quadro, né? Literalmente no quadro mesmo. Não, amanhã?
Tem ele é aula muito amanhã. específico. A minha aula é amanhã, meus amores. Quinta-feira. 2 horas. Forte, ó. O professor só não Achei vai que fosse falar dele agora sexta. porque é muito específico. Não, é quinta, meu amor. Hoje eu tô dando aula no lugar da professora Cristiane de Química. Ah, é. É Roberto Falcão? Sei lá quem é de Química. Roberto. É a Roberta? Eu achei que fosse a Cris. Desculpa. Esse calor é tão específico que o senhor vai ter uma aula inteira dele, pra ele semana que vem, né? Muita piada ruim, gente. Piadas de física, ué. Piada ruim. Então, ó, beijo, 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 beijo. Tchau, Fique tchau, com Deus e Marcão. até Boa amanhã, viagem. hein? Tchau. Tchau, Boa professor. Tchau, viagem boa aí. viagem. Valeu, irmão. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.